Pessoal, tudo bem? Vamos lá agora. Hoje a gente discute aqui nesse vídeo, né, o que nós havíamos aí publicado, né, o que eu havia publicado na segunda-feira lá no nosso perfil do Instagram. Então a gente aqui vai explicar um pouco mais, né, com esse vídeo. Vamos discutir e detalhar um pouco mais o artigo que fala da influência dos polimorfismos da CTN3 sobre a sarcopenia em mulheres idosas. Então, o artigo é esse aqui, né? Aqui embaixo está a referência dele. Os polimorfismos, ou o polimorfismo, né, da CTN3 influencia a área muscular da coxa, influencia a área de secção transversa, e, portanto, como isso trata da área de secção transversa em mulheres idosas japonesas, isso então é um trabalho, né, um trabalho voltado para entender a influência dos polimorfismos da CTN3 sobre o nível de perda de massa muscular associado ao envelhecimento. Essa perda de massa muscular é a sarcopenia, que, por definição, é a perda de massa muscular e força muscular. Nesse trabalho aqui, os autores analisaram, investigaram estritamente a questão morfológica, a área de secção transversa da coxa nas mulheres idosas e viram, então, a influência do polimorfismo da CTN3 sobre esse nível de perda de massa muscular ao longo da vida, né? E, portanto, a sarcopenia. Lembrando aí um ponto, então, só para vocês. Por que desse estudo? O que tem a ver? O que justifica realizar esse estudo? Lembra que nós já temos vários vídeos aqui, se não assistiu ainda todos, se ainda tem alguma dúvida, em relação à ACTN3 e aos polimorfismos dela. Dá uma olhada nos demais vídeos também, que isso ajuda bastante. Tem vídeos iniciais em que nós explicamos um pouco mais isso, né? Eu e o professor Ricardo Botura. Então, lembrando só, a ACTN3 é uma proteína estrutural do músculo esquelético, presente nas fibras do tipo 2, em especial do tipo 2X, a mais rápida. Lembra? É aquela proteína que faz a junção ali, né, que liga o filamento fino de actina na linha Z. Então, ela faz essa ligação. Portanto, ela é uma proteína estrutural, uma proteína do citoesqueleto da fibra muscular. E na medida em que ela faz, então, né, e que ela é responsável por essa ligação, né, por essa junção e a fixação do filamento fino de actina na linha Z do sarcômero, a presença da alfa-actinina 3 determina ali para o músculo uma maior capacidade de suportar tensão. Então, em geral, essa é uma proteína que está ali justamente para conferir essa possibilidade, essa maior capacidade para o músculo, o que permite realizar esforços com maior nível de intensidade, sejam eles principalmente ligados a ações de alta produção de força e de potência muscular, de força rápida. E, basicamente, do ponto de vista do gene, né, que expressa, do gene que codifica essa proteína estrutural ACTN3, nós temos aí, então, alguns polimorfismos, né, desse gene que podem mexer com a produção, influenciar a produção de alfa-actinina 3 por parte do músculo esquelético. Então, indivíduos que tenham o genótipo XX do gene, né, esse polimorfismo do gene da ACTN3, nesse genótipo, o indivíduo não produz a alfa-actinina 3. Portanto, as fibras do tipo 2 dele, 2X, não têm a proteína alfa-actinina 3, o que determina, em geral, uma menor capacidade de suportar tensão. Em geral, tem vários artigos aqui já nossos e vídeos aqui falando sobre isso, artigo lá no nosso perfil, mostrando, né, que indivíduos que tenham o perfil e o genótipo XX podem, em geral, ser mais suscetíveis à lesão musculoesquelética, suportar menor nível de tensão, produzir menor força nas fibras do tipo 2X, ter uma menor quantidade percentual de fibras 2X no músculo esquelético, quando comparado ao outro genótipo RR, que são os indivíduos que têm o maior nível de produção da ACTN3 e o genótipo RX, que tem uma produção normal da ACTN3. Então, normalmente, os indivíduos RR têm uma quantidade um pouco maior de fibra 2X em comparação ao XX. Indivíduos com genótipo XX, tem muito pouco deles que atingem nível de elite em modalidades de força e de potência, como, por exemplo, no atletismo. Tem vídeo aqui, né, falando e mostrando um pouco mais em relação a isso. Então, a frequência desse polimorfismo XX é menor, né, nas modalidades de força e potência no nível de elite, então isso parece realmente
influenciar, né, a progressão e a evolução atlética, principalmente no que diz respeito às modalidades de maior requerimento de força e potência. Por quê? Porque o indivíduo com genótipo XX, por não produzir o músculo em tese, suporta menos isso e também evolui menos do ponto de vista da força máxima e da potência muscular. E, em geral, também, né, o genótipo XX tem alguns estudos mostrando, e eu vou até mostrar um aqui com idosos também, acabam tendo menor ganho, né, de massa muscular, de força, quando submetidos ao treinamento de força, em comparação ao genótipo RR. São indivíduos que tendem a ter mais lesão. E agora, interessantemente, com o processo de envelhecimento, o que acontece? A maior degeneração, o maior nível de sarcopenia ocorre fundamentalmente, não exclusivamente, mas fundamentalmente nas fibras do tipo 2X. Se indivíduos que não têm o genótipo, que são portadores do genótipo XX, não produzem alfa-actinina 3, em geral, tendem a ter um pouco menos também de fibra 2X em comparação ao genótipo, aos portadores do genótipo RR, qual passa a ser, a partir daí, para esse estudo, a grande hipótese? Olha só que interessante. A partir disso, então, os polimorfismos da CTN3 podem, né, de alguma forma, influenciar a sarcopenia, a perda de massa muscular, que é comum do processo de envelhecimento, e, acima de tudo, já que esses indivíduos com genótipo XX tendem a apresentar um pouco menos de fibra 2X em relação ao RR, e a fibra que mais, entre aspas, sofre e que mais perde massa muscular e força com o envelhecimento, e que, portanto, é mais vítima da sarcopenia, é a fibra do tipo 2X. Então, isso leva à grande hipótese do estudo, que é os indivíduos, as mulheres idosas, né, com o genótipo XX, em tese, devem apresentar um maior nível de sarcopenia se comparadas às, com perfil, às mulheres idosas com o genótipo RR. Então, essa era a grande hipótese do estudo e tem uma lógica enorme levantar, né, esse tipo de hipótese para o estudo. E, a partir daí, então, o objetivo do estudo foi justamente esse: determinar a influência do polimorfismo RS 1815739, que nós já falamos dele aqui, da ACTN3, sobre a sarcopenia em mulheres idosas fisicamente ativas. É importante que fossem fisicamente ativas, porque estão, de alguma forma, estimulando o sistema músculo-esquelético, e, a partir daí, né, não há diferença em termos de envolvimento com atividade e exercício físico nas mulheres com os vários polimorfismos, e isso vai significar, se houver diferença na sarcopenia, ela pode ser, então, né, com maior probabilidade projetada em função do perfil genotípico e do polimorfismo da CTN3. Aí, então, foram recrutadas aqui, ó, 109 mulheres, esse estudo é um estudo japonês, então 109 mulheres idosas japonesas nessa frequência aqui de distribuição dos polimorfismos, né, e dos genótipos da alfa-actinina 3. 19 mulheres, que correspondiam a 17% delas, com o genótipo RR, 63 dessas 109 mulheres com o genótipo RX, que corresponde a 57, quase 58%, e 27 dessas mulheres, que corresponde a 24, quase 25%, com o genótipo XX. Lembrando só que essa frequência aqui, essa distribuição, tem a ver rigorosamente com aquilo que é da população japonesa. Essa é mais ou menos a frequência de distribuição desses três polimorfismos da alfa-actinina 3 na população japonesa e, mais em específico, na população feminina. Então, essa distribuição, né, foi respeitada no estudo justamente para que isso não seja um fator que determine um viés por você ter uma diferenciação na distribuição, né, desses genótipos. Então, está aqui: 17% com genótipo RR, 58% com genótipo RX e 25% dessas mulheres com genótipo XX. A frequência dos alelos, né, o alelo R apareceu aqui 0,46 e o alelo X 53. Então, do alelo X 53%, alelo R 46, 0,46, 0,53. Vamos lá. Essas mulheres tinham idade aqui em torno, né, a média de idade delas, 64 anos, mais ou menos 6 anos, né, o desvio padrão. Eram aí mulheres idosas jovens, né, entre 60 e 70 anos, recém aí na média ingressadas na terceira idade, mas a variação era um pouco grande, desde 54 até 78 anos, mulheres que foram recrutadas para esse estudo. O ideal seria uma variação menor, né? Por isso que o desvio padrão é razoavelmente alto.
E essas mulheres tiveram, então, a área de secção transversa da musculatura da coxa medida por meio de ressonância nuclear magnética. Então, viu-se a área de secção transversa da coxa, um exame maravilhoso aqui, né, padrão ouro, para a gente entender morfologia da musculatura do quadríceps. Então, essa foi a forma aí, né, e o método para entender a morfologia e, consequentemente, para se investigar o nível de sarcopenia, olhando-se estritamente a massa muscular. O que foi obtido de resultado? Os autores viram uma série de aspectos. Primeiro, controlar direitinho a questão nutricional, porque isso também pode interferir em gestão de carboidratos, gestão de proteína diariamente. Não houve diferença entre os grupos, então está aqui, né, o grupo RR, o RX e o XX, nessa outra coluna, a comparação, né, e aqui os valores, né, de P, né, o valor estatístico, a significância estatística na comparação do RR com RX, do RR com XX, aqui também entre os alelos. É o que interessa aqui para nós. Então, foi controlado o nível de atividade física cotidiano, era igual para os três grupos, né? Está vendo aqui, ó? Isso aqui em quilocal por dia. A ingestão calórica também não houve diferença estatística entre elas, a ingestão de carboidrato, a ingestão de proteína também não houve diferença, portanto, na questão nutricional, não iria aqui interferir, né, com a massa muscular. Foi visto também alguma coisa em relação a marcadores bioquímicos, perfil lipídico, olha aí, o colesterol total, né, não houve diferença estatística, LDL colesterol, HDL colesterol, triglicerídeo total entre os três polimorfismos, a insulina de repouso, a insulina basal de repouso, não, desculpa, a insulina basal, e aqui um valor diferente, ó, 5,3 microunidades por ml para o genótipo RR e o XX com 9,3, mas não foi uma diferença estatisticamente significante. Não dá nem para a gente falar, e eu não quero influenciar negativamente ninguém, porque em estatística não existe tendência de. Ó, uma tendência para uma insulina de repouso maior, uma insulina basal maior, mas não é um dado interessante aqui. Talvez com um N um pouco maior aparecesse alguma coisa do ponto de vista estatístico. A glicose também, né, de jejum, ó, 97 miligramas por decilitro, 96 e 105. E o índice Roma, que é o que mostra o nível de resistência insulínica, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, dá uma passada lá no meu canal, lá da Bradon, que tem um vídeo lá falando sobre o índice Roma. E aqui, olha, o índice Roma no genótipo XX de 2,37, mas não deu diferença estatística aqui em relação ao outro. E esse aqui já é um valor clinicamente interessante, né, ou clinicamente importante do índice Roma. Talvez, né, no nível maior de perda de massa muscular, realmente para o idoso, pode haver um aumento da resistência insulínica, uma vez que o tecido muscular é o principal consumidor de glicose, e isso vale tanto para a insulinemia na condição de jejum, como também para a insulinemia e para a resposta de glicemia, por exemplo, num exame de glicemia pós-prandial ou então num teste oral de tolerância a glicose. E o resultado que interessa está aqui. Deixei ele destacado aqui, a área secção transversa, né, do músculo da coxa, a área muscular da coxa, olha lá, o genótipo RR, 75 centímetros quadrados, o genótipo RX, 73 centímetros quadrados, e o genótipo XX, as mulheres com genótipo XX, 69 centímetros quadrados. E aqui, ó, houve então, olha só o P aqui, né, o valor de P, aqui há uma diferença estatisticamente significante entre a circunferência, né, a área, desculpa, de secção transversa da coxa, do quadríceps, no genótipo RR, entre, né, do genótipo RR na comparação com o XX. Então, uma diferença, 0,04 aqui, o P, né, então o índice de significância, portanto, nós vamos considerar esses 75 centímetros quadrados, comparado aos 69 centímetros quadrados das mulheres com genótipo XX, como uma diferença estatisticamente significante, e, portanto, as mulheres com genótipo XX apresentando, fisicamente ativas, apresentando uma massa muscular menor em comparação ao genótipo RR, e, portanto, demonstrando, né, serem mais suscetíveis à sarcopenia em função do genótipo XX, o que confirma a hipótese do estudo. Então, está aqui, essa era a grande pergunta, né, do trabalho,
e a resposta está aí. Então, confirma a hipótese de que as mulheres idosas com genótipo XX podem realmente ser mais vítimas da sarcopenia, o que levanta aqui para a gente algumas suposições e algumas indagações, né, e também algumas ponderações importantes que eu já vou falar disso. Para ir ajudando um pouco, né, corroborando um pouco mais esse estudo, olha só que interessante, eu trouxe outros dois resultados de estudos, que um está aqui, um estudo de 2016, e aqui é um estudo coreano, também com mulheres idosas, em que os autores investigaram a influência dos polimorfismos da CTN3 sobre a densidade mineral óssea em mulheres idosas. E o que eles viram aqui em três regiões, do tronco, da pelve e a região da espinha dorsal, olha só que interessante. Na comparação da densidade mineral óssea do genótipo RR com RX e, acima de tudo, XX, os autores viram aqui nas mulheres que as mulheres com o genótipo, as idosas coreanas com o genótipo RR, apresentaram, tanto em comparação ao genótipo RX, como também em comparação ao genótipo XX, as mulheres com o genótipo RR, nessas três regiões, no exame de DEXA, nessas três regiões apresentaram aqui uma maior densidade mineral óssea. Olha só que interessante. Então, parece, por esse estudo, que o genótipo RR confere aí um maior nível de proteção contra a perda de massa óssea ou de densidade óssea relacionada também ao processo de envelhecimento. Isso, obviamente, pode ter também algum nível de influência no que diz respeito à massa muscular, que é menor perdida, ou que parece ser menor perdida, em mulheres também com o genótipo RR da CTN3. E um outro trabalho muito interessante, de 2007, que está aqui embaixo também a referência dele, um trabalho também bem interessante, em que os autores viram o quê? O ganho de força, de potência em idosos, homens e mulheres idosos, submetidos ao treinamento de força de 10 semanas, e o nível de ganho de potência pico e também de potência relativa, ou potência absoluta e potência relativa, em função dos polimorfismos da CTN3 desses idosos, homens e mulheres. E olha só que resultado interessante os autores viram. No que diz respeito à potência absoluta, isso foi feito em equipamento lá da Kaiser, e aí viram então ali a potência gerada, né, pelos idosos, depois, né, então virou o início, 10 semanas de treino, e a potência depois, para os três polimorfismos, RR, RX e XX da CTN3. No que diz respeito à potência absoluta, aqui nesse gráfico está mostrando para a gente o nível de ganho de potência absoluta. Na barra em preto, o genótipo RR, para os homens aqui primeiro, nessa outra barra, né, cinza mais clara, o genótipo RX, e na barra de cinza mais escura, os homens com o genótipo XX. E aí, olha só que interessante, os homens com genótipo RR apresentaram um percentual de ganho maior, estatisticamente significante, maior do que o genótipo XX. Então, para os homens, né, idosos nesse estudo, aqueles que tinham o genótipo RR ganharam mais potência, quer dizer, responderam melhor ao treinamento de força em comparação aos homens que tinham o genótipo XX. Portanto, nesse estudo mostra aí o quê? Os homens idosos com genótipo RR respondem melhor ao treinamento de força em comparação ao genótipo XX. Não houve diferença entre RR e RX. Para as mulheres, vejam que aqui um ganho maior, mas não houve diferença estatística na potência absoluta. Mas agora, aqui nesse outro gráfico, olha aí, o ganho de potência relativa. A potência que homens e mulheres desenvolviam, por exemplo, com 50%, 60%, 70% de uma RM. E aqui está o gráfico mostrando o ganho, depois de 10 semanas de treinamento, o ganho de potência com um peso de 70% de uma RM. Nos homens, houve um ganho maior também no polimorfismo RR em comparação a RX e XX, mas não houve aqui uma diferença estatística. Então, aqui foi interessante o resultado, olha, para as mulheres. A evolução da potência com uma intensidade relativa de 70% de uma RM, nas mulheres com genótipo RR, o ganho, a evolução, a resposta ao treinamento foi estatisticamente maior
do que as mulheres com polimorfismo XX. Não houve diferença entre RR e RX. Então, para homens e mulheres, potência absoluta e potência relativa, o genótipo RR apresenta uma melhor resposta e um maior ganho nos homens de potência absoluta e nas mulheres de potência relativa, o genótipo RR em comparação ao genótipo XX. Olha só que interessante. Mulheres com genótipo XX tendem a apresentar maior sarcopenia e mulheres com genótipo XX tendem a responder menos com a evolução do treinamento de força ou de potência. Isso é algo realmente que precisa ser levado em consideração e precisa ser pensado, ponderado no que diz respeito à intervenção no treinamento de força e à preservação da massa muscular em idosos e idosas em função do genótipo ou do polimorfismo da CTN3. E as conclusões dos autores, né, desse estudo, então, que nós estamos falando aqui, né, da massa muscular, aí a conclusão é essa. Né, o polimorfismo XX, no que diz respeito às mulheres, pode realmente comprometer a massa muscular de mulheres idosas, ou seja, o polimorfismo XX pode induzir a um maior nível de sarcopenia. E aí os autores, né, ponderam na conclusão justamente sobre isso que nós estamos aqui falando. Se há essa possibilidade, né, essa tendência do polimorfismo XX, mulheres com polimorfismo XX serem mais vítimas da sarcopenia, e também, olhando para esse outro estudo, talvez ganharem menos força num período de tempo, né, do que o genótipo RR, então nós temos que pensar melhor em proposições de treinamento, desde antes da entrada, né, na terceira idade, e depois também na terceira idade, nós temos que olhar melhor para essa questão dos polimorfismos, justamente para pensar processos de intervenção mais eficazes para poder prevenir essa maior perda de massa muscular no genótipo XX e também, uma vez lá na terceira idade, assegurar um melhor nível de ganho, né, de recuperação dessa massa e da força muscular para evitar todos aqueles comprometimentos relacionados à sarcopenia, porque sarcopenia realmente se constitui um fator de risco para uma série de comorbidades. Faço um convite aqui de novo. Quem tiver um pouco mais de dúvida sobre isso, tem também um vídeo lá no meu canal do YouTube da Brado, mostrando, né, evidenciando bem, não tem um só, acho que tem dois ou três vídeos, falando bem dessa relação da sarcopenia com as doenças crônicas e com o aumento do risco de desenvolver doenças crônicas. E aí, então, os autores, né, dizem justamente isso, afirmam isso. Alguns estudos ainda precisam ser, né, conduzidos para uma melhor compreensão de estratégias de treinamento para preservação da massa muscular em idosos com genótipo XX da CTN3. Preservação e também, obviamente, para um maior nível de resgate da massa muscular e da força, porque isso é algo imprescindível para a manutenção da saúde, para a promoção da saúde, para a prevenção de doença e para garantia, né, de melhores níveis de qualidade de vida nos idosos. A questão da sarcopenia é algo imprescindível, né? É algo imprescindível para ser pensado. A sarcopenia é algo de relevância clínica na saúde geral do idoso. Então, na medida em que o polimorfismo XX se mostra, né, de maior risco para a sarcopenia, nós temos que pensar mais, olhar para isso com mais carinho e, obviamente, fazer a identificação desse genótipo e garantir todo o conjunto de procedimentos para preservação, né, dessa perda e também para o resgate da massa e da força muscular em mulheres e também em homens idosos. Espero que tenha ficado claro isso, que tenham gostado. Deixe aqui o seu like, a sua curtida, se inscreva aqui no canal, recomende o vídeo e o canal para os conhecidos de vocês. Conheçam também lá o nosso perfil no Instagram, né, da Educação Física de Precisão, e espero revê-los aí nos demais vídeos aqui do nosso canal. Muito obrigado, pessoal.